dar bom dia a todos, né? No dia dos professores, né? Parabenizar todo mundo aqui hoje, né? O professor Clécio já mandou uma mensagem linda lá no grupo. Eu faço deles as minhas palavras, né? A gente continuar aí firme nessa missão, né? A gente que gosta mesmo, é apaixonado com essa profissão. Dia 15 de outubro, né, de 2021, e a gente recebe hoje um grande professor e querido do departamento, que é o professor Alexandre Barra, que vai apresentar hoje sobre desafios do diagnóstico precoce no câncer de mama. O professor Alexandre é professor associado de ginecologia e obstetrícia da Universidade de Ouro Preto. Ele tem mestrado e doutorado pela FMG. Ele também é pós-doutor em cuidados paliativos pelo NHS Christian Service Manchester, United Kingdom. E ele é coordenador da mastologia de IPSEMB. O professor Clécio Lucena vai representar o departamento, muito bem representados hoje, né, também. Ele é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, também tem mestrado e doutorado pela universidade, e é o atual coordenador do Serviço de Mastologia do HC da UFMG. Então, muito bem-vindos, muito obrigada, e muita satisfação de ter você com a gente, viu, professor Alexandre? Fique à vontade. Bom dia, gente. Para mim é um grande prazer poder estar participando, né, das atividades do departamento, né, que foi o local, na UFMG, o local que eu me formei, onde eu fiz minha residência de ginecologia, de mastologia e fiz o mestrado e doutorado. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder estar participando com as atividades. Às vezes a gente tem oportunidade conjuntamente com a minha esposa, a Juliana, né, que também é professora do departamento, de participar das reuniões. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos desafios no diagnóstico precoce do câncer de mama, que, na nossa realidade, né, se a gente for pensar em termos de Brasil, existem alguns que a gente deve, às vezes, levantar as possibilidades da gente, pelo menos, atenuar. A gente sabe hoje que as neoplasias são a segunda causa, né, de morte, né, seguido das doenças cardiovasculares, em estatísticas recentes. Então, torna-se, né, principalmente o câncer de mama, um problema de saúde pública de realidade nacional e mundial também. E por que será que a incidência do câncer tem aumentado muito nos países industrializados a partir de 1940? O oncologista respondia anteriormente: a população está envelhecendo, então é comum o aumento da incidência das neoplasias em faixas etárias mais avançadas. A pirâmide etária brasileira está ficando semelhante aos países de primeiro mundo. Em relação ao câncer de mama, a idade de gravidez, que é um fator de risco, hoje o perfil, né, das mulheres estão, na grande maioria das vezes, engravidando mais tarde. A taxa de fecundidade brasileira está ficando próxima a países de primeiro mundo. No Sudeste já está em cerca de 1,7. A maior disponibilidade dos exames leva, né, a um maior número de diagnósticos, não existe mistério. Atualmente, os oncologistas têm respondido diferente. O envelhecimento não explica o aumento elevado do câncer nas crianças e adolescentes. E o diagnóstico precoce também não explica os tumores que não são passíveis de rastreamento. Aqui exemplificando alguns deles, né, cérebro, pâncreas, pulmão, testículo e linfoma. Provavelmente tem alguma coisa que a gente vai analisar um pouquinho hoje aqui, né, nesta apresentação. A linha de cuidado e rede de atenção, né, no Sistema Único de Saúde, normalmente a paciente vai à procura numa unidade básica de saúde e é solicitado, de acordo com a faixa etária, os exames complementares dentro do protocolo de rastreamento e, caso tenha alguma alteração, ela já vai ser avaliada num CEAI, que seria um centro especializado de atendimento, um centro especializado de atendimento que já é a nível secundário. Quando feito o diagnóstico, ela é encaminhada para um nível terciário, que na nossa realidade seria os UNACONs e os CACONs, para dar seguimento ao tratamento. E quais seriam os métodos diagnósticos disponíveis, né, para a gente fazer esta detecção precoce?
aqui citados, todos eles, né? Em relação ao autoexame, especificamente, é importante a gente pontuar que é uma oportunidade da mulher se conhecer mensalmente, né, e tem um custo pequeno. Agora, entretanto, não se tem, né, redução da mortalidade comprovada por estudos científicos. E o que a gente pode observar como profissional da área de mastologia, que muitas mulheres, muitas vezes, ficam ansiosas ao realizar o autoexame. É necessário, né, um aprendizado em relação a isso. Hoje, né, uma linha questionável, porque o que a gente tem visto, né, atualmente na recomendação feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que o autoexame não é mais preconizado na realidade de saúde brasileira. Então, isso teve alguma modificação, mas vários profissionais que atuam na área de mastologia ainda veem a importância na realidade brasileira de manter a orientação do autoexame. A maioria dos tumores na nossa realidade são diagnosticadas em estadios avançados, 3 ou 4, e a maioria das mulheres, mesmo após os 50 anos, não tem acesso à mamografia. E aqui é postado pelo nosso grande amigo Clécio, né, e colega, que o autoexame mensal é um cuidado adicional e ele, somado às consultas clínicas e exames por imagem, constitui, sim, um importante mecanismo de rastreamento. Então, fica esta, né, reflexão aí para a gente fazer em relação à preconização ou não do autoexame dentro da realidade da nossa situação aqui no Brasil. Passando para o exame clínico, em relação ao câncer de mama, é importante a gente citar que grande parte das mulheres que têm os fatores de riscos não vão desenvolver a doença. E cerca de 80% a 90% das mulheres que desenvolvem o câncer de mama não têm nenhum fator de risco. Acho que isso é importante citar. É diferente, né, do câncer de intestino, do câncer de próstata, do qual a história familiar normalmente é um ponto assim relevante na abordagem do rastreamento desses tipos de tumor. E, neste contexto, existem algumas situações especiais que merecem, sim, um cuidado maior, que são consideradas as pacientes que têm um risco acima de 20% de desenvolver o câncer de mama, que é o caso da Angelina Jolie, e que existem medidas preventivas que podem ser feitas com o intuito de reduzir, né, o risco dela desenvolver o câncer de mama. Então, em relação à questão dos riscos, deixa eu só um minutinho, por favor, que eu vou tirar isso aqui. Isso aqui eu acho que está atrapalhando. Ótimo. Hoje, a gente sabe que, progressivamente, a idade é o principal fator de risco para o câncer de mama. Depois de ser mulher, né? Então, após os 70 anos, e se uma mulher viver até 80 anos, na realidade norte-americana, ela tem um risco de mais ou menos 12% a 13% de desenvolver o câncer de mama. No Brasil, em cerca de 8% a 9%, um pouco menor. Então, temos que considerar esse fator da idade. E hoje, na nossa realidade, o exame clínico não é realizado como deveria. Ele não é um método de rastreamento que reduziu a mortalidade, seria até antiético hoje fazermos trabalhos, né, sem incluir a mamografia, porque já está comprovado o benefício de redução da mortalidade da mamografia. E na universidade, nós temos dificuldade de ensinar o exame físico das mamas para os nossos alunos. Isto é uma realidade. A nossa visão de ensino hoje, né, conforme colocada no livro pelos professores Ivan Salgado e Gilson Freire, ela é mais voltada para uma visão materialista, da qual, né, o intervencionismo medicamentoso é preponderante,
E muitas vezes uma visão mais holística e espiritualista não é empregada dentro da realidade da assistência atualmente no Brasil. E quando a gente está à frente de uma paciente que vem com uma queixa de uma lesão mamária, é interessante a gente descobrir o caminho que ela está seguindo. Então, eu, assim, nessa metáfora que eu gosto muito de colocar nas minhas aulas, a gente muitas vezes não consegue descobrir aonde o paciente está querendo chegar. Então, isso é uma realidade que acontece. Hoje, né, o que acontece quando empregamos um exame de imagem, não somente na mastologia, mas também em outras especialidades, muitas vezes a gente só pontua os benefícios de realizar um exame complementar, sendo que existem falsos positivos, existem overdiagnósticos que muitas vezes não são esclarecidos. Então, a discussão não é aberta. E na hora de aplicar um exame, a gente tem que valorizar, né, individualmente o paciente, temos que ter ética, né, não solicitar o exame somente com o objetivo de lucro, e depende do local onde que estamos, né, ou quais os recursos temos para indicar ou não certo tipo de exame. Hoje, na imaginologia mamária, o Colégio Americano de Radiologia, também incorporado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, incorpora o BIRADS, da qual avalia-se mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética, que tem muitas interpretações subjetivas, muitas vezes há uma discordância nessa classificação, principalmente agora com o ultrassom, que várias clínicas estão incorporando a colocação do BIRADS. Então, nesta visão aqui, podemos enxergar, né, a mulher ou o saxofonista. Isto é uma realidade, né, da classificação BIRADS, mas não podemos deixar de colocá-las. Então, para a gente resumir, não é o objetivo da aula, mas as características dos 3 métodos disponíveis de imagem mamária, eles possuem basicamente a mesma característica. Os nódulos redondos, ovais, que não são irregulares, apresentam características de benignidade, tanto a mamografia, ultrassom e ressonância. Os nódulos que têm contornos irregulares, uma morfologia mais bizarra, apresentam um achado de suspeição. E a ressonância ainda tem um fator cinético após a ingestão do contraste. E quando iniciar a mamografia de rastreamento? Esse é um tema controverso, depois o Clécio vai pontuar um pouco sobre isso, né? Nós tivemos a oportunidade, durante um tempo, de ficar tendo discussões, quando o Clécio era presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, aqui em Minas Gerais, e eu estava como consultor na Secretaria Estadual. Nós fizemos várias discussões a respeito da idade ideal de iniciar o rastreamento. A gente tem alguns exemplos, né? Dentro da nossa realidade brasileira, a gente faz a mamografia a partir dos 40 anos, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, e o Instituto Nacional do Câncer aqui recomenda somente a partir dos 50 anos. Lembrando que o American Cancer Society passou a recomendação de 40 para 45 anos, e nos países europeus, Alemanha, França e Inglaterra, a mamografia só é preconizada a partir dos 50 anos também. Dentro da nossa realidade brasileira, preconizando mamografia somente a partir dos 50 anos, somente 24,4% da população teve a cobertura de acesso ao exame. E Minas Gerais ficou o primeiro estado. Isso nós estamos de parabéns, né? Ficamos até à frente de São Paulo em cobertura de exames mamográficos, mas fica muito aquém do que é preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde, que seria 70%. Então, neste contexto, né, a gente tem algumas particularidades da nossa realidade que podem ser analisadas. Eu acho que
quando a gente fala em empregar um método complementar, é importante de valorizar também, né, dependendo da faixa etária que ele é preconizado, os possíveis falsos positivos e procedimentos invasivos em busca de alterações que não representam doença. Isso é importante. A gente, dentro da nossa realidade, dentro da nossa realidade, com a pandemia, nós tivemos uma redução de mais ou menos quase pela metade do número de mamografias realizadas em 2019 comparado com 2020. Então, isto teve uma repercussão significativa, voltando a mostrar que a mamografia é importante, sim, nesta postura de buscar, né, o diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama. Em algumas situações em que a mama apresenta uma maior densidade, aqui vendo que é a mesma paciente que tem um desenho vascular, e aqui também 6 meses após o uso da terapia hormonal, que é considerado hoje também um fator de risco, a gente tem uma diminuição da sensibilidade da mamografia. Com isso, a gente emprega métodos complementares, mas que não é considerado um método de rastreamento nas pessoas de risco habitual, a não ser nas pacientes que apresentam alto risco. Não é necessário fazer rotineiramente, em pacientes com exame clínico normal e mama densas, o ultrassom de mama. As sociedades e os centros da maioria do mundo não recomendam rotineiramente o ultrassom como um meio diagnóstico para o rastreamento. E aqui, né, a gente mostra esta estatística, né, desse artigo de 2015, que a utilização do ultrassom permitiu apenas, né, o diagnóstico adicional de 4 pacientes a cada 1.000 exames realizados. E uma quantidade, em média, de 52 biópsias dentro destes 1.000 exames. Então, dentro desta realidade, temos que refletir sobre isso, porque o falso positivo é um achado muito frequente no ultrassom. A gente trabalha particularmente com ultrassom lá no IPSENG e a gente vê uma realidade que, infelizmente, acontece, né, na nossa situação particular aqui do Brasil. E quando que utilizaríamos, né, a ressonância magnética para o rastreamento? Em casos, né, de pacientes com comprovada mutação, com risco estimado acima de 20%, que podemos colocar naqueles algoritmos, né, de avaliação de porcentagem de risco, pacientes que tiveram biópsias prévias anteriores que mostraram atipias, hiperplasias lobulares e ductais atípicas e a neoplasia lobular in situ. Se a paciente recebeu uma radioterapia torácica para tratamento de linfoma entre os 10 e 30 anos, ou algumas síndromes específicas, tipo lifraumia ou Colden, justificaria o rastreamento com a ressonância magnética. A nossa sociedade hoje ela exige tecnologia, né? Mesmo nos locais onde o acesso aos exames é mais difícil, na realidade do SUS, mas os pacientes têm acesso hoje ao Google e, neste contexto, temos que ser francos em relação aos protocolos de rastreamento, mesmo nos locais onde não temos um acesso adequado à solicitação do exame. Eu acho que é importante da gente estar frisando isso, porque é necessário uma conversa aberta e uma, que a gente fala assim, uma interação e uma empatia adequada com os nossos pacientes em relação aos protocolos de rastreamento de todas as doenças. E na ginecologia, basicamente, os tumores que podem ser rastreáveis seriam o de mama e o do colo do útero. E muitas vezes, né, o que acontece quando empregamos o rastreamento fora dos protocolos e em excesso, seria o overdiagnóstico, que muitas vezes configura-se como um achado desnecessário que pode causar mais danos do que benefício para os nossos pacientes.
Então, paralelamente ao emprego dos exames complementares, seria interessante a gente estimular ações de prevenção primária, né? Porque para o câncer de mama especificamente, temos somente a prevenção secundária, que seria a detecção precoce. Não existe ainda nenhuma medida que possa evitar o aparecimento do tumor aplicável em termos clínicos. Então, temos que ter um acolhimento e uma escuta qualificados. A mamografia hoje, a gente precisa de adequar esse rastreamento. Nós temos hoje uma taxa de mais ou menos 1/3 de sobrediagnóstico dos carcinomas invasivos e principalmente os carcinomas in situ. Então, além de preconizar os exames dentro dos protocolos, a gente tem que fornecer informações em relação ao benefício do estilo de vida adequado para as nossas pacientes. E isso demanda, né, treinamento, isso talvez seja a arte da medicina, que é favorecer a adesão dos nossos pacientes às nossas recomendações. Esse é um trabalho que fizemos junto com a Ana Silva, lá no IPSENG, nas pacientes já com diagnóstico do câncer de mama, das quais empregávamos a orientação da atividade física, mesmo durante a vigência de tratamento complementar, ou hormonioterapia, ou quimioterapia, inclusive também radioterapia. E a maioria das vezes, né, o que a gente vê hoje nos nossos atendimentos, se pensarmos que a maioria das doenças que causam mortalidade hoje são as doenças cardiovasculares, a atividade física também traz um benefício para isso. E, muitas vezes, a paciente fala que não tem tempo. E temos que criar um mecanismo, né, para convencer esta paciente, lembrando muito da frase da Filó, que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, não podemos criar um protocolo único para passar essa recomendação. Vão ter pacientes que vão exigir um pouquinho mais de, né, assim, investimento nosso para mostrar o benefício da atividade física em termos de prevenção de doenças. E estamos, né, hoje, sem sombra de dúvida, consistentes em relação ao benefício da atividade física na prevenção de doenças. Temos que estimular uma adaptação aos nossos pacientes para criar, né, a prioridade de criar um tempo para fazer atividade física. Eu acho que isso é muito importante da gente estar recomendando. Aí, né, Alamanda, as nossas corridas lá na Pampulha, né, que a gente lembra, ultimamente tem que beleza! Música para os meus ouvidos. Né, mas a gente tem que criar um tempo para isso. E quando a gente está fazendo essa abordagem, né, eu acho que a equipe multidisciplinar ela colabora muito, você ter um fisioterapeuta, um assistente social, um psicólogo, enfermeiras que fazem o acolhimento. Esse foi o trabalho que nós conseguimos publicar das nossas atividades lá no IPSENG, inclusive com a participação de alguns alunos de Ouro Preto, que nos trouxe, né, uma questão assim, muito importante de tentar trabalhar em equipe multidisciplinar, que, infelizmente, aqui na nossa realidade brasileira, não é fácil, né? Temos vários modelos de saúde hoje, vamos voltar nisso, né? Eu acho que no modelo tecnocrático, que muitas vezes nós pregamos como professores na universidade, a gente valoriza mais os remédios e os exames complementares. A humanização hoje é um tema teórico do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes, na prática, não funciona como essa brilhante proposta teórica que existe, e o sistema holístico, da qual a gente incorpora um pouco, né, da espiritualidade, inclusive temos uma disciplina de saúde e espiritualidade lá em Ouro Preto, uma disciplina eletiva, das quais preconizamos práticas integrativas numa tentativa do aluno, pelo menos, estar ciente de que é possível empregá-las, sem ter uma técnica aprimorada. Eu acho que todo modelo de saúde
é válido, existem situações que não poderemos ser holísticos e humanos, vamos precisar da tecnologia, isso que a gente tem que ter bom senso, porque existe uma abertura para todas essas modalidades de atuação. E aí, voltando àquele slide, né, que a gente colocou no início da aula, a gente tenta colocar que existem alguns fatores do ponto de vista emocional que têm influência no desenvolvimento de todas as doenças, não somente o câncer. E a Ana Silvia, no artigo, né, que ela publicou a respeito da tese de mestrado dela, que ela avaliou qualidade de vida em pacientes com o diagnóstico do câncer de mama, ela pontuou isso, né, que a maioria das pacientes vivenciaram perdas antes de desenvolver o câncer de mama, mas que, infelizmente, existem alguns fatores subjetivos nessa avaliação que dificultam, né, a gente comprovar. E nós precisamos também, né, gente, estou finalizando, de estar bem para poder tratar bem o nosso paciente. Então, essa colocação da Ana Cláudia, desse livro que eu sugiro a todos vocês, se for possível, ler, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela coloca que nós, na faculdade, aprendemos muito a tratar e curar, mas os médicos, infelizmente, aprendem pouco sobre o cuidar. Eu acho que esse cuidar é uma coisa que eu, particularmente, procuro ensinar aos meus alunos, porque isso vai criar uma satisfação para nós todos, né? Porque mesmo chegando, né, no desfecho insatisfatório da morte que está associada ao câncer, se cuidamos, né, com eficácia, vamos ter a sensação do dever cumprido. E temos que ter aptidão para lidar nessa área da oncologia, né? Porque neste contexto aí eu já conheço, né, assim, algumas residentes que fizeram, principalmente do sexo feminino, e que não conseguiram continuar na atuação oncológica, porque existem, sim, algumas particularidades que, às vezes, a pessoa não está adaptada para dar seguimento. E precisamos de humanismo, mas temos que ter técnica, mas eu gostaria de colocar a citação do Joseph Moscati, quem tiver a oportunidade de assistir este filme com tempo, né, porque são 4 horas de filme, são 2 partes, né, o filme, ele pontua, né, e eu concordo plenamente que a ciência não vai transformar o mundo, mas não podemos atuar sem, né, as evidências científicas e sem a consistência científica. Eu acho que isso é importante da gente valorizar, né? Quando a gente está principalmente pontuando no meio universitário, não podemos deixar de fazer ciência. E temos que acreditar, né, em algumas possibilidades. Eu, particularmente, dentro da minha fé pessoal, acredito, né, que existe alguma coisa a mais para a gente poder, né, desenvolver essas atividades na docência. E aí é uma frase, né, que muitas vezes é colocada pelas pacientes. Isso, normalmente, quem lida com oncologia, principalmente de mama, porque hoje a gente tem a possibilidade de ver que mais de 90% das pacientes, principalmente quando o diagnóstico é feito em estadios iniciais, conseguem ficar curadas. Depois da doença, minha vida mudou para melhor. Isso é verdadeiro, né? Eu acho que é uma oportunidade que todos nós devemos ter quando recebemos desafios na nossa vida para fazer daquela doença ali uma oportunidade da gente viver melhor. Alimentar melhor, comer, né, coisas que tenham menos atividade inflamatória e mais atividades anti-inflamatórias, e que tudo isso vai trazer um benefício para a saúde de uma forma global, não somente para prevenir o câncer. Hoje a gente sabe que o contexto hoje da síndrome metabólica, do sobrepeso, da obesidade, está muito frequente na nossa sociedade, e com isso, um bom estilo de vida é uma maneira adequada de prevenirmos
várias doenças, inclusive o câncer. Gente, era isso que eu tinha para, né, assim, dividir com vocês e vamos abrir um espaço aí para a gente fazer uma discussão em relação a este tema. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Alexandre, foi excelente, né, todas as colocações. Te agradeço muito pela manhã, vou deixar o professor Clécio fazer as considerações, depois a gente pode abrir para perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria aqui deixar meus cumprimentos a cada um de vocês pelo Dia dos Professores. Eu acho que todos nós somos gratos pelo cuidado, pelo carinho e dedicação que vocês desempenham à profissão. É uma grata satisfação ter escutado aqui a sua aula, a sua apresentação. Parabéns mais uma vez. Cada vez mais a gente encanta com essa consideração, com essas considerações que você faz, unindo a espiritualidade, o cuidado, não apenas a questão técnica, eu acho que isso é fundamental. A gente não pode jamais deixar de lembrar que a função primordial de nós médicos é cuidar do paciente. E esse olhar que você traz é sempre muito, muito interessante. E agradecer e cumprimentar a Mariana e o departamento por trazer esse assunto. Isso vai de ideia a tudo aquilo que a gente defende aqui na campanha do Outubro Rosa, que é trazer a discussão do câncer de mama, câncer de mama que talvez seja um dos mais prevalentes no cuidado da atenção da saúde da mulher como um todo. Então, é extremamente relevante a gente voltar a discutir esse assunto. E o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele é muito dependente de uma questão estrutural, como o próprio Alexandre colocou. Então, quando a gente fala na necessidade de entrar na estrutura organizacional que nos permita chegar ao diagnóstico precoce, e é sabido que quanto mais cedo se diagnostica, quanto mais cedo a gente encontra a doença câncer de mama, melhores serão as consequências para qualquer paciente. Obviamente, existe um outro lado aí relacionado à questão da agressividade da mesma, da resposta biológica do paciente ao tratamento, da resposta do paciente aos tratamentos que vão ser instituídos. Então, esse conjunto também vai ser determinante. Mas hoje, claramente, o diagnóstico mais cedo é o que nos vislumbra uma maior perspectiva de cura para a questão da doença câncer de mama. E quando a gente fala na questão do diagnóstico precoce, nós não podemos nos ater exclusivamente na discussão da mamografia. Seria muito simplista eu dizer que pura e simplesmente a mamografia, ou a gente colocar uma mamografia ou um programa de rastreamento mamográfico eficaz, nós estaríamos solucionando a questão do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em um dos diapositivos, o Dr. Alexandre colocou claramente toda a questão organizacional que envolve, desde o acesso inicial, a busca da paciente, nós conscientizarmos essas mulheres da importância do diagnóstico precoce, até o seu caminhar e chegar aos cuidados finais. Então, é um percurso longo, um percurso muito cuidadoso, e a gente precisa entender que nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos sempre, isso tem sido debatido cada vez mais aqui nas nossas reuniões, a valoração que o Sistema Único de Saúde brasileiro precisa receber e dar a sua atenção. Aproximadamente 70% da população brasileira é dependente do sistema público, e a gente precisa ter cada vez mais um olhar cuidadoso e carinhoso com a questão do sistema público. Quando a gente fala no rastreamento organizado, a gente precisa entender que eu tenho que ofertar a mamografia, eu tenho que ofertar os exames complementares de imagem adicionais à mamografia, eu tenho que ofertar a investigação diagnóstica, as biópsias por agulha, às vezes as marcações pré-cirúrgicas para permitir um diagnóstico pré-tratamento, ofertar todo o caminhar do cuidado terapêutico às pacientes oncológicas. Então, todo esse processo precisa estar na discussão organizacional que envolve o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, quando a gente reforça a questão desse diagnóstico precoce, nós precisamos revisar a estrutura organizacional, a questão estrutural dos sistemas de atendimento a essa paciente e, mais ainda, discutir e capacitar cada vez mais todos aqueles profissionais que vão cuidar dessa paciente. Desde o profissional da ponta, o agente comunitário de saúde, o pessoal de enfermagem,
o cuidador da atenção primária, seja o médico de saúde da família, o ginecologista, passando para a unidade secundária e, por fim, a unidade terciária. Então, é uma estrutura muito mais complexa do que simplesmente a gente discutir a idade da mamografia. No meio do ano, agora, se eu não estou enganado, junho ou julho, eu tive a oportunidade de participar da banca de mestrado da Carol Lamac, foi residente nosso da Santa Casa de Serviço de Mastologia, e hoje ela está em Montes Claros, lá trabalhando na Unimontes, e foi avaliada uma coisa muito interessante, que é a questão do intervalo do diagnóstico e do tratamento. A gente conceitua isso, chamado intervalo global, que vai desde a manifestação inicial até o início do tratamento. E aí contempla duas questões legislativas, a chamada Lei dos 30 Dias, que é uma lei muito recente. Essa lei foi editada em 2019, a Lei 13.896, que, na verdade, foi um desdobramento da Lei dos 60 Dias, que é do conhecimento de praticamente todos, mas é uma lei que amplifica não só a questão do câncer de mama, mas para todas as doenças oncológicas, né? A lei de 2012, Lei 12.732, e, na verdade, a gente tem todo esse arcabouço legislativo que, em tese, poderia minimizar o impacto do retardo do tratamento dessas pacientes, e, infelizmente, o que a gente pôde constatar nos dados que ela nos trouxe é que atingir o prazo de 30 dias para o diagnóstico, atingir a meta da lei dos 60 dias, infelizmente, é uma minoria da nossa população que consegue estar contemplada nessa questão legislativa. Então, na verdade, a gente precisa, primeiro, entender a necessidade de uma estrutura organizacional muito maior, envolvermos todos nós nessa questão de participar nesse processo organizacional e, obviamente, eu acho que o mais importante, se nós não temos condições de ampliar toda a estrutura do que a gente consideraria o ideal para ofertar o rastreamento mamográfico dentro do entendimento que eu aqui, compartilhando a ideia da Sociedade Brasileira de Mastologia, seria iniciar antes dos 50 anos. O Barra já comentou que boa parte das nossas mulheres que têm câncer de mama, aproximadamente 1/3 delas, tem câncer de mama abaixo dos 50 anos, e isso vale salientar que é distinto da realidade que a gente observa do ponto de vista epidemiológico da América do Norte e também nos países europeus, em que aproximadamente 20% lá nós encontramos mulheres com câncer de mama abaixo dos 50 anos, e a nossa realidade é que aproximadamente 1/3, 32% a 34% das mulheres portadoras de câncer de mama no Brasil tem o seu diagnóstico abaixo dos 50 anos. Então, assim, é um perfil, um percentual da nossa população que está fora da idade de contemplação do rastreamento mamográfico, segundo a recomendação do Ministério da Saúde. Então, na verdade, eu acho que tudo isso precisa ser melhor trabalhado, precisa ser melhor discutido, e nada mais adequado do que a gente está fazendo, não só essas discussões técnicas formais no ambiente universitário, mas levar essas informações também para o gestor público e, principalmente, para a população, que eu acho que é o alvo principal de toda a discussão técnica que a gente está aqui fazendo. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns, Alexandre. Eu acho que é interessante a gente deixar aberto aqui para os colegas estarem trazendo as dúvidas e as questões que a gente poderia estar debatendo aqui nesse momento. Excelente, professor Clécio. Muito bom. Professor Márcio levantou a mão. Posso fazer uma pergunta? Deve. Vamos lá. Para vocês, na verdade, são dois pontos, né? Se a gente for ver em termos, você falou, professor Barra, em relação à questão até da prevenção mesmo, da prevenção primária, saiu um estudo agora brasileiro, vocês devem conhecer, mostrando a questão da importância da obesidade no risco de câncer de mama. E esse estudo brasileiro mostrou que ele responde por mais ou menos quase 38% dos casos diagnosticados de câncer de mama. Se a gente for pensar que a gente está vivenciando não uma pandemia só de Covid, mas uma pandemia de obesidade, né? Se a gente for ver, quase 59% das mulheres brasileiras. No último PNS de 2016, chega quase, se não me falha a memória, a 54%, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo de errado? Isso, assim, saber de vocês. Por que a gente não aborda a obesidade? E eu vejo, né, na prática diária, uma preocupação muito grande com relação ao câncer de mama em relação ao hormônio. Se a gente for ver o risco relativo abaixo de 1,5,
ele entra nos eventos raros de eventos de alguma patologia que você está estudando, né? Então, esse é um ponto. E também o segundo ponto é só com relação a esse rastreio. A mamografia foi encaminhada a um paciente com um quadro histórico familiar, somente a mãe um câncer de mama acima de 50 anos, e ela com mama densa, e o mastologista fazendo mamografia de 6 em 6 meses. Eu gostaria de comentário de vocês em relação a esses dois pontos. Pela ordem de idade, primeiro o professor Alexandre. Bom, em relação à questão da obesidade, Márcio, eu acho que, assim, o difícil é a gente conseguir, né, uma adesão dos nossos pacientes em relação à mudança do estilo de vida, né? Então, hoje, a gente tem, infelizmente, uma prevalência, né, não somente de obesidade, mas de sobrepeso muito significativo, né? Então, a questão do modelo de saúde que empregamos na rotina da assistência no Brasil talvez contribui para isso, né, que é uma realidade que acontece com frequência nos Estados Unidos. E hoje, quando a gente vai abordar uma paciente que nos pergunta a respeito, né, do que ela pode fazer para diminuir o risco dela de desenvolver o câncer de mama, acho que é importante a gente pesar os riscos e os benefícios das medidas que elas utilizam, né? Eu, particularmente, em relação, apesar de ter saído aquele artigo em 2018, né, colocando o uso do anticoncepcional oral, mesmo o uso de baixa dosagem, como um fator de aumento do risco, se a gente for pesar em termos de risco relativo, né, seria muito inferior ao da, né, assim, mama densa após os 65 anos, e outros fatores que teriam uma importância muito maior. Então, assim, não tem como a gente oferecer um risco zero para as nossas pacientes. Acho que com o tempo a gente vai ficando mais maduro com isso, né? Porque muitas vezes é o que as pacientes querem, né, que a gente fala que ela possa usar o hormônio e ela não vai ter nenhum risco adicional, apesar do uso, né, num tempo, você sabe disso muito melhor do que eu, né, num tempo mais curto, não traz significativamente um aumento de risco para o câncer de mama. Então, é um ponto aí que eu acho que a gente tem que individualizar muito e fazer, às vezes, né, um levantamento clínico, epidemiológico, com várias pacientes, principalmente se a gente for pensar em termos de saúde pública, seria uma oportunidade, sim, né, da gente tentar avaliar isso. Infelizmente, seria um trabalho a longo prazo, que na realidade brasileira a gente tem dificuldade de fazer, né? A maioria dos trabalhos nossos são transversais, né? Existem alguns integrados com outros países, mas eu acho que seria interessante, sim, tentar, né, estimular a nossa população a ter um melhor estilo de vida e não colocar, aí eu vou de acordo com você, apesar de estar na área oncologista, não colocar o hormônio como vilão da história, principalmente porque a maioria dos tumores hormônio-induzidos tem um prognóstico extremamente favorável, né? Bom, deixa eu dar um pitaco também. Márcio, a questão da prevenção primária, apesar da gente ter uma grande dificuldade em relação a fazer uma afirmação em relação a esse tipo de cuidado preventivo para o câncer de mama especificamente, em linhas gerais, toda doença oncológica ela tem 3 pilares principais do ponto de vista de fator de risco. São chamados fatores ambientais, fatores comportamentais e fatores genéticos. Para câncer de mama, o fator ambiental ele é muito pouco importante. A gente falaria aqui exposição à radiação solar, poluição ambiental, dentre outros. Então, para o câncer de mama, o fator ambiental ele não tem tanta relevância. E aí sobram os outros dois, o fator genético e o fator comportamental. O fator genético é sabido também, por todos nós, que ele representa um percentual muito pequeno da realidade das mulheres que têm câncer de mama. Em torno de 15% dessas mulheres elas têm uma mutação genética conhecida, a mutação do BRCA, do TP53, do SHEC2, dentre outros.
E o fator comportamental, que parece talvez ser o grande vilão que a gente tem desse aumento relacionado ao câncer de mama, entra um conjunto enorme de fatores. E um desses fatores comportamentais está relacionado a esses dois fatores que você colocou, a obesidade e, do outro lado, o sedentarismo, que estão intrinsecamente associados. E aí, na verdade, a gente precisa entender que não só para o câncer de mama, mas para a saúde como um todo, a obesidade é um grande fator de risco para o desenvolvimento de uma enormidade de doenças, incluindo o câncer de mama. A gente tem destacado que talvez os 2, 3 fatores dessas questões comportamentais mais diretamente relacionadas ao câncer de mama e que precisam ser combatidas, uma delas é a obesidade. Então, quando a gente fala em prevenção primária, o que eu posso orientar à população feminina no sentido de minimizar o risco dela vir a desenvolver a doença câncer de mama, um desses fatores é o combate à obesidade. Prática de atividade física, que do outro lado é compensatória e talvez impacta na redução da obesidade, e um outro fator que é muito pouco citado e que tem uma relação muito forte com o câncer de mama é a ingesta alcoólica também. Então, o alcoolismo é um grande fator de risco estabelecido para o câncer de mama. Então, se a gente pudesse estar aqui dando alguma diretriz, alguma orientação em relação a uma medida de prevenção primária, uma delas é o combate à obesidade, combate ao alcoolismo, discutir a questão reprodutiva, que acho que é sempre importante, questão da idade da primeira gestação, o uso das manipulações hormonais, mesmo ou ainda que tenha um impacto isoladamente muito pequeno, muito menor do que tudo isso que a gente está aqui falando, mas esse conjunto, quando associado, ele pode trazer alguma magnitudezinha de aumento do risco já presente com os outros fatores. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar trazendo, e eu acho que vale o esforço de reforçar para a população, principalmente, a necessidade da questão do combate à obesidade. Lembrando que nós estamos aí ao final de quase 2 anos, chegando quase 2 anos de pandemia, e uma das consequências grandes que a gente tem é o aumento da obesidade da população, isso é fato, e, consequentemente, daqui a alguns anos, do mesmo jeito que foi falado pelo professor Alexandre, que a nossa população ela teve um impacto muito forte na redução dos programas de rastreamento pela pandemia, nós chegamos aí a algo em torno de 60% a 70% de redução do rastreamento mamográfico durante a pandemia, principalmente no primeiro período, pré-vacinação, em que o impacto foi absurdo em relação aos programas de rastreamento, não só do câncer de mama, mas para todos os cânceres em geral, e o resultado disso nós vamos começar a ver daqui para frente, quando essas mulheres vão estar chegando com diagnósticos tardios, comprometendo tudo aquilo que a gente está aqui conversando, que é o diagnóstico precoce. E a outra situação que você colocou foi do rastreamento. É importante a gente sempre diferenciar mulheres de baixo risco ou de risco habitual versus mulheres de alto risco. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para quantificar a questão do alto risco individual e, a partir dessa quantificação, você estabelecer uma linha. O que vale para a população de risco habitual não é a mesma recomendação que a gente faz ou faria para as mulheres de alto risco. E uma história familiar, isoladamente, ainda que de primeiro grau, ela talvez não colocaria essa mulher como muito alto risco, que aí a gente precisaria contemplar outros métodos de rastreamento, não exclusivamente a questão da mamografia. E para efeito, só finalizando, para efeito de rastreamento, nenhum protocolo recomenda mamografia de 6 em 6 meses. A mamografia semestral é para controle, acompanhamento de alguma anormalidade que foi identificada no exame da mamografia. Tá bom, obrigado. Tá? Só para complementar, a questão que eu quis colocar da obesidade é porque tem um estudo interessante que ele pergunta para as mulheres, a professora Zilma, até acho que eu já conversei com ela a respeito disso, você pergunta para as mulheres se elas gostariam que o ginecologista ou quem as atendesse abordasse a questão da obesidade, ela falou que sim, e nós não estamos abordando. Estou dizendo porque na prática diária, o que chega para mim é a negativa da terapia hormonal e você pergunta, o seu médico discutiu alguma coisa com você a respeito de obesidade? Não. Então é só esse meu recado, assim, que eu acho que hoje, dia que a gente está comemorando a Semana dos Professores, a gente tem um papel de educação, esse papel de educar os novos médicos, os nossos novos residentes de GO e os novos ginecologistas, que a gente precisa reeducar, eles estão vindo sem essa informação dessa questão tão importante, que é um dos pontos que vocês discutiram, que é a obesidade. Desculpa aí, viu, gente, de monopolizar os dois aí. Muito bom. Nós temos 2 perguntas já aqui no chat.
A professora Patrícia, ela pergunta, né, se as mulheres que usam próteses são melhor beneficiadas pela ressonância. E a professora Marilene pergunta também se algum dia a categoria 0 de BIRAD será extinta. Se vocês quiserem responder, vocês dois. Você responde a do BIRADS, viu, Clécio? Marilene, eu acho difícil, né? Mas vamos começar pelo da Patrícia, então. Eu acho que hoje, né, a ressonância magnética, sem sombra de dúvida, é o exame de maior sensibilidade para avaliar alterações da prótese. Tá? Mas eu acho que é importante da gente colocar, principalmente aqui, né, com o Clécio, que tem o costume de fazer cirurgias plásticas da mama, mudou-se completamente a questão hoje, né, da liberação para as mamoplastias e colocação da prótese em relação ao risco de não identificar um tumor em segmentos posteriores. Antigamente, tinha-se, né, que pacientes que teriam, né, um risco maior para o desenvolvimento do câncer não deveriam colocar a prótese. E hoje isso praticamente caiu por terra, inclusive pacientes que têm o diagnóstico do lado direito colocam prótese do lado esquerdo, e teoricamente seriam pacientes que teriam um risco maior de desenvolver o tumor na mama contralateral. A ressonância, ela entra com um exame adicional, né? O exame inicial, quando a gente percebe alguma alteração clínica, é o ultrassom de mama. Né? Aí, depois do ultrassom, que a gente aplicaria a ressonância magnética, porque ela tem uma sensibilidade maior para detectar essas alterações da próstata. Em relação ao BIRAD 0, Marilene, o ideal é que a gente tenha mais critério, né, para colocar esse tipo de BIRADs, né, e que, infelizmente, hoje a gente vê com uma frequência muito grande uma frequência muito grande, principalmente na rede pública, a colocação do BIRAD 0, né? E eu acredito que, de acordo com a recomendação do Colégio Brasileiro, que vem do American Cancer, né, do Colégio Brasileiro, do Colégio Americano de Radiologia, eu acho pouco provável que o BIRAD 0 seja extinto, na minha opinião, porque existem algumas situações que realmente é necessário colocar o BIRAD 0, da qual o ultrassom vai trazer, ou um outro método vai trazer uma contribuição muito significativa. Obrigado. Bom, só complementando um pouquinho do que o Barra já falou, respondendo aqui a Patrícia. Professora Patrícia, para efeito de rastreamento, as mulheres que têm prótese, nós não damos nenhuma recomendação em relação ao rastreamento. Ou seja, quem tem prótese e quem não tem, a estratégia de rastreamento vai ser a mesma. Ou seja, a mamografia eventualmente se complementa com alguma outra estratégia de imagem, visto que a mamografia tem algum grau de limitação. Mas a recomendação inicial é sempre seguir a mesma que a gente utiliza para as mulheres que não têm prótese. Se, por outro lado, eu tenho a necessidade de fazer uma avaliação da integridade da questão estrutural do implante, das próteses, o padrão ouro de se estudar o implante é a ressonância nuclear magnética. Então, são duas situações distintas, uma para efeito de rastreamento, quem tem prótese, mesma coisa que a gente faz na população de mulheres sem prótese, e a outra é se eu quero estudar a condição estrutural daquele implante. E com relação ao BIRAD 0, professora Marilene, eu sou um grande crítico do BIRAD, eu tenho muita dificuldade, eu faço muito ultrassom de mamas, não uso a recomendação do BIRADS para ultrassom de mamas, primeiro que a gente tem a grande maioria das pessoas que utiliza o sistema BIRADS, eles têm um desconhecimento do que é o protocolo BIRADS e desconhecem as recomendações. E outra coisa é algumas recomendações que o BIRADS traz. Por exemplo, se você tem uma lesão mamária palpável, em tese você deveria colocar um BIRADS 4. Imagina a situação de um paciente com 20 anos de idade, que tem um nódulo clinicamente benigno à palpação, e de repente, porque aquele nódulo é palpável, tem que colocá-lo ou estigmatizá-lo com a categoria 4 do sistema BIRADS. Então, isso vai contra todo o princípio básico da medicina, que é a clínica soberana. Então, isso é uma situação que me traz muita dificuldade em relação ao uso do BIRADS na ultrassonografia mamária.
A categoria 0, ela tem um grande inconveniente, porque quem recebe muitas vezes não está familiarizado com a análise do exame da mamografia. Quando você olha a categoria BIRADS, você necessariamente fica dependente da complementação de algum outro método. A recomendação, ela muitas vezes ela não é seguida, e aí quando eu reforço e falo de novo, que muitas vezes as pessoas desconhecem a recomendação do BIRADS e simplesmente colocam no laudo uma determinada categoria que ele acha que é aquela. O controle de qualidade da mamografia recomenda que você tenha cada vez menos o emprego da categoria 0, ou seja, deveria ser efetivamente colocado em situações muito pontuais, para exatamente melhor definir as condutas que a gente precisa tomar. Então, assim, quando você pergunta, será que algum dia a gente vai suprimir o uso da categoria 0 no sistema BIRADS? Eu acho que não. Ela veio, tem a sua indicação clássica e ela vai continuar sendo utilizada. Muito mais para traçar uma diretiva daqueles que não estão tão familiarizados com a análise, a interpretação do exame mamográfico, eles seguir uma diretriz a partir do relatório que está ali. Então, assim, eu acho que ele ainda vai continuar. O que a gente precisa ter sempre o cuidado é de cobrar daqueles que estão fazendo esses relatórios, tentar minimizar o uso da categoria para situações que realmente são categoria 0, porque muitas vezes a gente vê laudos completamente equivocados. Um exemplo clássico aqui, por exemplo, nas microcalcificações não se deve colocar categoria 0, eu vou interpretar, quem faz a interpretação de microcalcificações é a mamografia, então eu não preciso de nenhum outro método. É a minha interpretação que vai definir se aquelas calcificações são categoria 2, se são categoria 3, ou se são categoria 4 ou 5. Então, eu não deveria colocar categoria 0 em casos de microcalcificações. E, infelizmente, às vezes a gente encontra laudos categorizados como BIRADS 0 para microcalcificações. Da mesma forma, também mamas densas. Mamas densas não é categoria 0. Mamas densas, se não tiver nenhuma outra alteração, não tiver nenhum outro achado, ela tem que ser categorizada como BIRADS 1, BIRADS 2, dentro da interpretação que se faz, mas não categoria 0. Muito obrigada, viu? Eu ainda acho que eles utilizam a categoria 0 de forma indiscriminada, e vocês dois ponderaram muito bem. O que precisa melhorar é a capacitação de quem dá o laudo, né? Então, mas na prática clínica, eu confesso que eu odeio o BIRADS 0. Obrigada. Muito bom. É polêmico também, né? Sim. Não está com a mão levantada para poder falar. De novo, eu queria agradecer, eu queria dizer da minha satisfação, da minha orgulho, da minha grande assim, sensação de felicidade nesse momento, de estar escutando vocês, Alexandre e Clécio, pessoas referência mesmo, não só com relação à capacidade técnica e científica, mas eu acho que, sobretudo, vocês personificam o que a gente chama hoje de do médico slow medicine, né? Ele não é um médico lerdo, ele é um médico que faz uma gestão adequada do tempo e comunica com o paciente, compartilha, segue as evidências científicas, compartilha e individualiza um plano de rastreamento, de diagnóstico, de tratamento, né? Mesmo com todo um contexto organizacional que a gente vê que são desafios muito grandes, muito maiores, né? Mas eu vejo que, partindo desse princípio, se você é um médico preocupado não com a doença, mas com a pessoa, né? E com isso você... Alexandre e Clécio, eu fico realmente apaixonada por vocês, porque vocês, e como são pessoas que são formadores, vocês conseguirem, através do exemplo, através da atitude, você incorporar, jogar uma pedrinha num lago, incorporar esse tipo de atitude em médicos em formação, eu acho que a gente realmente está avançando, sabe? Então, eu queria realmente dizer dessa satisfação. E eu queria fazer um comentáriozinho com relação às medidas preventivas. Eu fiquei muito, muito feliz em ver assim, a importância de realmente valorizar essa questão dos hábitos de vida, né?
que é o que a gente precisa de dar um tempo para poder reforçar com essas pacientes com hábitos de vida, que não é nada que seja, às vezes, inviável. Eu acho que são pequenos hábitos que podem ajudar, que é em relação a hábitos alimentares, atividade física e mesmo a questão da depressão, que também hoje é um ponto tão importante. Mas o que eu queria abordar para vocês, com relação aos métodos de rastreamento, o que se fala muito, e esses diferentes protocolos das diferentes sociedades mostram muito quando começar a iniciar o rastreamento, que tem essa diferença 50 anos, 45, 40, mas eu queria que vocês abordassem quando terminar. A gente vê hoje alguns protocolos que definem quando parar o rastreamento, né? Nós temos, inclusive, do Ministério da Saúde, que aborda, se eu não estou enganada, 69 anos, mas eu acredito que a realidade de vocês é lidar com pacientes com 70, 75, 80, quiçá 85, 86, e aí o que fazer com essas pacientes? Inclusive, a gente vê que alguns protocolos, inclusive de saúde suplementar, eles paralisam assim, a autorização do exame de rastreamento da mamografia em pacientes com idade superior à que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Eu queria que vocês comentassem essa questão. Mas, no mais, hoje eu vou ficar uma sexta-feira maravilhosa, eu vou tomar uma tacinha de vinho em homenagem a vocês, todos professores e pessoas tão respeitosas e respeitadas. Muito obrigada. Obrigado, professora Alamanda. Barra, quer começar? Pode começar, Clécio. Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. A gente fica até muito lisonjeado com as palavras da professora Alamanda. Para mim é uma honra, um orgulho estar participando aqui do departamento. Ter entrado nesse departamento realmente foi uma coisa muito prazerosa, gratificante e uma honra para mim. Em relação à questão da recomendação do término do rastreamento, pelo Ministério da Saúde, foi exatamente o que a professora Alamanda falou, ou seja, a recomendação é uma recomendação de rastreamento bianual, iniciando aos 50 anos e encerrando aos 69 anos. Então, essa é o que o Ministério da Saúde recomenda. As entidades médicas, de novo, Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e Febrasgo, recomendamos a mamografia que se inicie aos 40 anos, numa periodicidade anual e com data de término aos 75 anos, para aquelas mulheres que não têm uma estimativa de sobrevida de pelo menos 8 a 10 anos a partir de então. E naquelas mulheres que atingem os 75 anos de idade, mas que têm uma qualidade de vida, uma condição clínica muito favorável, uma estimativa de sobrevida muito longa, essas mulheres também devem manter o rastreamento mamográfico. Então, na verdade, o término da idade do rastreamento mamográfico, ele pode ser definido dependendo da condição de vida daquela mulher. Então, o que a gente precisa entender é personificar ou particularizar, individualizar cada uma das pacientes para fazer essa recomendação do término do rastreamento mamográfico. Só complementando, né, Alamanda, que o Clécio postulou, seria interessante a valorização do exame clínico, né, que muitas vezes não é realizada nessas pacientes mais idosas ou que têm outras comorbidades. Então, às vezes, fazer a mamografia sem fazer o exame clínico também prejudica, né, o rastreamento. Só complementando isso aí. Ok, muito obrigada, gente. Talvez é interessante as sociedades estarem atentas com essa questão dos vários serviços aí, às vezes de saúde suplementar, estarem não autorizando uma mamografia de rastreamento, talvez tendo que colocar que há alguma alteração, alguma situação de risco para que essas entidades autorizem a realização do exame. E, no mais, muito obrigada. Vamos continuar nessa luta, né? Em todas as instâncias públicas e privadas. Ótimo.
Tem algum comentário maior? Alguém quer se posicionar ou perguntar alguma coisa? Professor Alexandre, professor Clécio. Eu queria agradecer novamente, né, a discussão, a aula foi ótima. Acho que ponderou pontos muito importantes, né, para todo mundo, enquanto ginecologistas e obstetras, mas também para os residentes que estão chegando, né, assim, enfatizou o que a gente realmente deve valorizar. Queria agradecer a disponibilidade, né, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui, tá, professor Alexandre? E esse é o professor Clécio, que está aí com a gente hoje também, tá? Eu que agradeço, Mari, pelo convite, pela oportunidade. Parabéns, Barra, mais uma vez, e muito obrigado pela sua aula, pela sua presença aqui conosco no departamento. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, de estar participando da reunião. Muito obrigado, viu, Mariana, pelo convite. Foi um prazer para mim poder estar dividindo com vocês esse tema, né, Clécio, que faz parte da nossa rotina, do dia a dia da assistência da mastologia. Eu acho que isso é uma semente que a gente tem que estar sempre plantando aí, numa tentativa de melhorar a nossa assistência, né? Então, foi uma oportunidade brilhante e, assim, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Joia? Prazer foi nosso, viu, professor? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, viu? Gente, parabéns, Obrigada, Alexandre, gente. parabéns, Clécio. Muito obrigada, viu, gente? Abraço a todos. Tchau, parabéns pelo nosso dia. Obrigado, um abraço. Te vejo na Pampulha, hein, Alexandre?